bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, a paz do Senhor. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25. Vamos lá, vamos começar? Confesso para vocês que eu estava com muitas expectativas para esse dia e eu fiquei feliz que esse dia caiu em um sábado. A parábola das 10 virgens. Poliana, mas por quê? Porque é um texto denso. Meu Deus, só tem texto denso nesse livro de Mateus. Só, vocês já perceberam que a gente tem saído espremido? Quem aqui tem saído espremido desse texto de Mateus? Meu Deus, eu tenho saído sim sem oxigênio, não é? Mateus, ele tem essa intenção mesmo de nos revolucionar de dentro para fora. Deixa eu trazer um pouquinho mais para perto. Espero que o som esteja bom. A minha voz não tá boa. Ai, meu Deus, deixei o negócio ali da minha voz. Mas, bom dia, Aline. A Aline ia tentar entrar, entrou. E o texto de Mateus 25 é um texto profundo, é um texto denso, é um texto que vai mais uma vez remexer as nossas estruturas e nos fazer refletir. E eu gosto dele, eu gosto para pensar, eu gosto pra gente entender como a gente tem levado a nossa vida e como a gente vai conduzir ela mais uma vez, né? Eu trouxe ela um dia no discipulado, esse texto, e ali a gente saiu um pouco transformado, um pouco amassado, e foi muito bom. Vamos lá? Vamos começar? Mateus 25, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus era, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo, as vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não. Pode ser que não haja o suficiente para nós. Vocês vão comprar o de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com eles para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem bem o dia e a hora. Parábola dos talentos. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e fiou-lhe os seus bens. Deu um a 5, outro a 2 e um outro a 1. Cada um de acordo com a sua capacidade, e seguindo partiu de viagem. E o que havia recebido 5 saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 ganhou mais 2, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe colocarei sobre o muito. Venha e participe com a alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe com a alegria do seu Senhor. Por fim,
Veio que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado em mim o seu dinheiro dos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirei o talento dele e entregue-no aos que têm 10. Pois quem tem mais lhe será dado e quem tem em grande quantia. Mas quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E lance fora serve inútil as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos e assentar-se no seu trono da glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, eu fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de beber, com sede demos... Não, peraí. Quando te vimos com fome, demos de comer, ou com sede, demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitando de roupas, te vestimos. Quando te vimos enfermo e preso, fomos te visitar. O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que fizeres a alguns dos meus dos meus menores irmãos a mim fizerem, e a mim irão fazer. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e não me vestiram. Tive enfermo e preso e não me visitaram. E eles também responderam: Senhor, quando te vimos fome, sede e foi estrangeiro ou necessitando de roupa e enfermo e não te ajudamos? Ele respondeu: Digo-lhes a verdade que vocês deixaram de fazer algum desses. Se vocês deixarem de fazer algum desses aos meus pequeninos, também deixaram de fazer a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não sei se vocês perceberam, assim como todo o livro de Mateus, esse capítulo fala a mesma coisa. Todos os textos que nós lemos hoje falam a mesma coisa. Nós lemos hoje 3 textos. O primeiro texto nós lemos a parábola das 10 virgens, o segundo texto a parábola dos talentos e o terceiro texto o julgamento das nações. Começando pela parábola das 10 virgens, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. 10 virgens representa a igreja, porque Jesus diz que as virgens são representadas pela noiva. A noiva é a representação da igreja. Meu Deus, Poliana, que coisa estranha. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Que coisa diferente. Vocês vão ouvir falar isso demais. Daqui 3 dias nós vamos começar o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse, João descreve bem exatamente tudo que eu estou começando a falar aqui com vocês. Lá no livro de Apocalipse, Jesus diz ao povo que a igreja de Cristo é a noiva e que Jesus, o próprio Cristo, é o noivo. Então Jesus vai se casar com a noiva. O que Jesus quer é um relacionamento integral com a sua igreja.
Ele não virá para resgatar você, pessoa física, com o seu CPF, o seu RG, mas ele vai vir para te resgatar como uma pessoa pertencente a uma igreja. Por isso que eu tenho muito medo, muito receio, muito temor daquelas pessoas que se dizem que você pode congregar dentro de casa e não ser pertencente a uma congregação. Ah, mas antes não tinham igrejas, não sei o que, tudo bem. Mas depois que o Novo Testamento veio e que foi instituídas as igrejas, o tempo todo da palavra igreja, do momento igreja, vem sido trazido na palavra. E o próprio Cristo, ele vem dizendo que ele quer trazer uma noiva santa, uma igreja santa. Ele quer limpar a igreja dele. Ele nos fez congregar em comunhão, sabendo que nós éramos sujos, impuros, sabendo que a igreja tinha muitos problemas. Ele fez com que a gente congregasse juntos, para que juntos nos limpássemos. Segundo Cristo, isso acontecerá nos últimos dias. Por isso que ainda existem muitas igrejas com muitos problemas, porque ainda não somos uma noiva santa, uma noiva pura, estamos a caminho de ser isso. Então, nessa parábola, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias. Mas por que 5 loucas e 5 sábias? Elas tinham uma candeia, né? Uma luminária. E essa candeia, ela precisava de estar acesa. O que é estar acesa? Representa o que é esse óleo? O que é essa chama? É a chama do Espírito Santo. Lembra quando eu digo para vocês que Jesus é para todo mundo, o noivo é para todo mundo? O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele conduz a igreja ao noivo. Então, todas adormeceram. Então, aqui já mostra que a igreja vai chegar um momento em que vai estar adormecida. Se já estamos adormecidos, a palavra, né? Chega uma hora em que a igreja vai adormecer. Até as noivas sábias adormecerão. Elas estarão com azeite, elas estarão com óleo, elas terão o Espírito Santo. Olha só que forte. Isso é de arrepiar, gente. Elas terão o Espírito de Deus, elas estarão com o Espírito Santo, mas elas estarão adormecidas. Isso precisa nos estremecer e saber que ainda assim é natural. Porque vai chegar uma hora, não sei se estamos adormecidos agora ou se ficaremos, em que a própria noiva de Cristo adormecerá. Porque esperaremos tanto. Nós já estamos 2021 anos esperando a volta dele. Em que a gente tem a chama do Espírito Santo, mas, Poliana, como é ser noiva de Cristo e ter a chama do Espírito Santo? E ser a noiva de Cristo não ter a chama do Espírito Santo? Santidade. Pureza. Então, se você é uma noiva santa, se você é uma noiva sábia, você tem a chama do Espírito Santo e mesmo assim você está esperando. Então, você está vencendo o pecado, você está lutando contra o pecado, você está vencendo o pecado pela fé, você está lutando contra as concupiscências da sua carne, mas você está adormecida, você está esperando, entende? Nós estamos esperando. Então a palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens e todas elas adormeceram. Mas meia-noite o noivo chega. O noivo chegou para casar com a noiva quando ninguém estava esperando. Presta atenção. A noiva precisou dormir de roupa. Isso é de estremecer os nossos ossos. A noiva não podia tirar roupa.
A noiva que tirasse a roupa, a noiva que tirar a roupa, não dá tempo de pôr a roupa para casar com o noivo. Vocês estão conseguindo entender e chegar no meu raciocínio? Porque se você tirar a roupa, se você tirar suas vestes nupciais, se você tirar a tua santidade, se você tirar a tua fé, se você tirar a tua integridade, pode ser que Jesus chegue e não dê tempo de vestir a roupa. O tempo todo a palavra de Deus fala sobre vestes nupciais. Vestes fala muito sobre como você se apresenta. Então hoje eu coloquei essa blusinha para me apresentar aqui para vocês. Prendi o cabelo, arrumei aqui, passei um creminho aqui que meu rococó aqui tava assanhado. Que eles ficam assanhados aqui de lado, né? Dei uma ajeitadinha. Então, ali a gente vai se organizando. Então, existe uma vestimenta adequada para eu me apresentar para vocês. Agora, coloque-se em um contexto de casamento. Geralmente, um casamento, dizem, né, que é a noiva que atrasa. Mas nesse casamento celestial, a noiva espera pelo noivo. No casamento celestial, não importa, a noiva fica pronta. A noiva não se suja, a noiva espera. A noiva que não espera, a noiva não entra no banquete. Sabe? Quando o noivo chega, as outras noivas ficam achando que dá tempo de no próximo dia levantar e comprar azeite. Sabe o que isso significa? É assim: ei, fulana, se santifica. Para de ser uma pessoa tão raivosa. Para de querer mostrar para os outros que você pode. Ei, fulana, para de ser tão irada, para de ser uma adúltera, para de ser um adúltero, para com isso, para de ser tão glutão, para de ser tão falso, para de ser tão negligente com a sua vida, com a tua vida física, com a tua vida espiritual. Para com isso agora. Não, dá tempo. A quantidade de pessoas que eu conheço falando que dá tempo. Não, Jesus é amor. Dá tempo, não posso viver a minha vida, daqui a pouquinho eu volto para casa do Pai. São essas as pessoas. Eu achei que isso era fake news, até conviver com muitas pessoas. Existem muitas pessoas que acreditam que dá tempo. E essas pessoas são pessoas que estão na casa do Senhor. Essas noivas falam de noivas que estão dentro da igreja, são duas pessoas. São pessoas que estão na casa do Senhor, que vão para o céu, e são pessoas que estão na casa do Senhor que não vão para o céu. Aqui ele não fala de pessoas desconhecidas, aqui ele só fala de noivas. Vocês entenderam? Ele fala da noiva dele. Aqui ele só fala de filhos e filhas. Aqui ele fala do irmão, do pai, da mãe. Sabe quando a Bíblia diz que haverá duas irmãs, uma sobe e uma fica? O marido e a mulher sobe e o marido fica? O marido sobe e a mulher fica? Sabe quando fala que há primas, a prima sobe e a outra fica? O primo sobe e o outro fica? É isso. Sobe 50%, 50% fica. Aqui está dizendo 5 fica, 5 sobe, porque 5 está achando que pode fazer e viver o evangelho do jeito que quiser. Quantas vezes eu já fui essa noiva com a candeia apagada dentro da igreja, achando que eu podia viver o evangelho do jeito que eu queria. E se Jesus tivesse
tivesse voltado, eu ficaria na porta. Hoje eu sei exatamente o que é essa realidade. Porque a noiva negligente será comparada àquela pessoa que não conhece o noivo, porque ela não vai ter a chama do Espírito Santo, porque é imprescindível a chama do Espírito Santo para entrar no reino dos céus. Quando eu digo para vocês que Jesus é para todo mundo, o Espírito Santo é o condutor daquele que vai levar o povo de Deus para a igreja, eu falo disso. Nós precisamos de ter alguns pré-requisitos para entrar no céu. Primeiro, Jesus. Depois, a chama do Espírito Santo. Porque sem a chama do Espírito Santo não se entra no reino dos céus. Não tem jeito. E aqui nesse texto de Mateus 25 é claro. Dá para ver claramente quem entra no céu e quem não entra. Quem tem a chama entra, quem não tem a chama não entra. Quem está brincando de evangelho não entra, quem não está brincando entra. Quem resguardou entra, quem não resguardou não entra. E as pessoas estão achando que pode viver da maneira dela, da forma dela, do jeito dela, e não é assim. Jesus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Da mesma forma que ele curou, foi a mesma forma que ele chamou as pessoas de raça de víbora. Ele chamou na mesma linha. Quando a gente leu, ele derrubando tudo que estava ali, eles estavam fazendo o maior comércio na porta. Depois ele curou pessoas. E o que eu quero com isso tudo é te chamar a atenção, é fazer com que você entenda que o evangelho não é do meu jeito e não é do seu jeito. O evangelho é do jeito de Deus. Ou eu e você comecemos a viver o evangelho de Deus, ou a gente não entra no reino dos céus. Você sabe qual vai ser o dia mais triste? Sabe o seu dia mais triste? Pensa agora no dia mais triste da sua vida. Ele ainda vai ser feliz em comparado ao dia que você vai tentar entrar no céu e não vai entrar. Porque vai ser o fracasso de tudo. Sabe o que é você conhecer o evangelho? Você saber quem é Jesus. Você saber o que tem no céu para você e você simplesmente não entrar. Nenhum fracasso nessa terra. Nenhum fracasso nessa terra pode ser maior do que perder o céu. Ontem eu conversava com uma mulher e ela tomou o baque de divórcio. Eu tinha feito o divórcio dela ano passado. E ela estava falando comigo que ela ainda não tinha trocado os documentos porque é uma burocracia, é muito desafiador. Porque é muito documento, gente. É assim, é um desafio. E ela, bem triste, ela falou, nossa, é um baque. Toda hora é uma ferida que tem que mexer. Eu falei, é mesmo, ela é muito triste. E eu só ouvi ela e eu pensei, mais triste do que isso é não entrar no reino dos céus. Mais triste do que isso é viver uma vida que não agrada ao Senhor. Mais triste do que isso é passar uma vida toda sem conhecer Jesus. Mais triste do que isso é correr e não chegar em lugar nenhum. Quanto tempo lhe resta aqui na Terra? 10 anos, 5 anos, 1 ano? 20 anos, 50 anos, ninguém sabe. Haviam pessoas que começaram 2020 com a gente, não terminaram. Houveram pessoas que começaram 2021 e nem chegaram até agora. Quantas pessoas começaram esse ano e não chegaram? Há mais ou menos um mês atrás, uma menina pegou e me fez uma pergunta. E eu respondi assim para ela, me pergunta no Caixinhas que eu vou responder para todo mundo. E eu fui viver minha vida porque aquele dia estava muito corrido para variar. E eu esqueci dela. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para responder.
eu achei aquela pergunta dela muito interessante para responder só para ela. Eu só respondi assim, me pergunta no Caixinhas que eu vou responder para todo mundo. Essa semana ela me mandou uma resposta. Ela falou, aquele dia minha mãe morreu. Você me mandou essa pergunta, 5 minutos depois minha mãe morreu. A mãe daquela menina começou o ano viva e terminou morta. Você sabe quando a eternidade vai chegar para você? Você sabe o quanto você vai precisar dessa candeia? Você sabe o quanto você vai precisar dessa lamparina? Lá no livro de Eclesiastes diz que vaidade é você correr atrás só das coisas deste mundo e você esquecer da chama do Espírito Santo. Sabe qual tem que ser a prioridade número 1 da sua vida? Espírito Santo de Deus. É acordar, partilhar o pão da presença, o resto é resto. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Depois que a porta se fecha, o noivo fala que não conhece aquelas noivas. Elas estavam prontas, elas tinham vestes nupciais, elas eram noivas, elas eram igreja. Elas estavam na porta, elas chegaram apagadas, elas foram pela luz das outras, mas elas conseguiram, elas chegaram na porta e ele falou, ela não tem candeia, eu não as conheço. Faltou uma parte, o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. Esses dias uma pessoa me perguntou, ela estava me contando tantos pecados, eu fiquei muito chocada. Eu tô falando sério. Porque quando tem muita coisa envolvida, eu virei para ela e falei assim, tudo que você vive ultrapassa uma esfera humana. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica e espiritual. E aí ela me perguntou e me fez uma pergunta, e eu até cortei essa pergunta assim e coloquei nos stories. Ela me perguntou, existe algum pecado em que Deus não perdoa? E eu cortei exatamente essa parte. E eu falei, existe. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a gente vê essas noivas com essa chama apagada e elas chegaram na porta do banquete e não entraram, eu vejo noivas que blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque a gente se acandeia. A chama era para guiar elas até a porta e elas chegaram na porta. Por que elas não entraram? Por causa da chama. Existe um único pecado em que Deus não perdoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado que Deus nunca vai perdoar. Não existe a possibilidade dele perdoar. Falando da mesma coisa, porque esse capítulo só fala da mesma coisa. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um senhor. Ele chega nos servos, para um ele entrega 10 talentos, para outro ele entrega 5 e para outro ele entrega 1. O que tinha 10 multiplica para 10 ou é 5? Peraí. Desculpa. Um ele tinha 5, outro ele deu 2 e outro ele deu 1. Aqui fala sobre a expansão do evangelho. Então, quem é você?
Você é aquela que o Senhor entregou 5 talentos e ali você ganhou 10 vidas para o Senhor? Você é aquela que o Senhor deu 2 talentos e você ganhou 2? Ou você é aquela que ganhou a sua salvação e tem a sua salvação só para você? Não tem a sua salvação só para você. A salvação e a expansão do evangelho depende também de você. Não vai vir um anjo falando em línguas estranhas e pregando o evangelho. A terra dos homens é feita para ser possuída pelos homens. Você sabe por que o mal é generalizado? Porque eles se manifestam. O mundo, ele geme, ele espera ansiosamente o dia em que os filhos de Deus vão se manifestar. O dia em que você se manifestar como uma mulher, como um homem de Deus, as pessoas à sua volta vão entender o que é o evangelho. Existem pessoas, todo mundo nessa terra, presta atenção, todo mundo que está aqui nessa live, você que vai ver depois, existe pelo menos, eu tô falando sério, uma única pessoa que o reino de Deus depende da sua vida para ela entrar lá. Todo mundo é assim. Existe uma única pessoa no mundo que depende de você, pelo menos uma pessoa, depende de você para ela entrar no reino dos céus. Eu não sei se depende, pelo meu perfil, depende uma, depende duas, depende 10, depende 50, depende 100. Eu não sei se por eu ser assim, por eu ser comunicativa, simpática, empática, por eu entender um pouco das escrituras, pelo Senhor ter me dado ânimo, vontade de ler a palavra, sabe? Essa interpretação, sabe? Esse anseio pela palavra. Eu não sei quantas pessoas adquirirão conhecimento através da minha vida, mas eu sei, eu sinto, e isso geme dentro de mim, que existem pessoas que sairão do cárcere e a única pessoa responsável sou eu. Eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que no dia que eu me apresentar, e eu tô aqui falando para vocês, e eu tô arrepiada, porque existem pessoas que dependem de mim para ir pro céu. E é por isso que eu tô aqui. Eu estou aqui por uma palavra que eu recebi no ano de 2017, e não foi por homens, foi por um encontro que eu tive com Deus. Ele me disse que eu tinha que fazer esse trabalho nas redes sociais, e eu não sabia como fazer, porque naquele ano eu estava tão envolvida com as coisas desse mundo, que isso para mim era tão distante. Eu estava como aquela noiva nécia, louca, dentro da igreja, mas com a chama apagada, sabe? Sem o brilho do Espírito Santo. Então, ela não sabe muito bem o que fazer, porque ela não consegue andar, porque ela não tem o brilho. Ela não consegue nem claridade para entender, nem para ela, quanto mais para os outros. E ali, quando eu fui me santificando e entendendo, foi ficando claro que o Espírito Santo queria. E hoje eu consigo entender que existiriam, como existem pessoas que precisavam das palavras que saem da minha boca. E precisavam online, porque o meu alcance aqui na internet, ele alcança pessoas que eu jamais alcançaria pessoalmente. E a revelação que o Senhor me dá exatamente nessa hora, nesse momento, durante esse devocional, é algo surpreendente. É algo que é surpreendente até para mim. Então, o Senhor sabia exatamente o que estava querendo fazer quando Ele me pediu. E quando eu decidi ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos dele, as pessoas foram chegando e chegando e chegando. Eu tenho vídeos de devocionais que já tiveram mais de 2.000 visualizações. E isso não é, nossa, que Poliana, porque, gente, meu alcance é pequeno. Mas isso me enche de orgulho em saber, de alegria,
em saber que existem pessoas que ouviram a palavra de Deus. E se foram pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus de uma forma diferente antes? E se vocês verem meus vídeos não são curtos. São pessoas que estão ali ouvindo até o fim. São pessoas que estão ali saindo do cárcere. E se foram pessoas que se converteram através desses vídeos? Eu não sei. Eu vou saber disso no dia do meu juízo final. E por fim, o texto fala sobre julgamento de nações. Ele fala: e se aparecer alguém precisando de você, o que você vai fazer? Se tiver alguém com fome, se tiver alguém com sede, se tiver alguém precisando de roupa, se tiver alguém precisando de sapato, se tiver alguém no cárcere, você vai preferir as suas demandas ou você vai acolher quem precisa? Você vai pensar, já tenho problema demais? Ou você vai acolher quem precisa? Eu já estou com muitos desafios na minha vida. Ou você vai acolher quem precisa? Se eu colocar uma pessoa que precisa na sua frente mais do que você, você vai acolher quem precisa? Ou você só vai lembrar dos seus problemas? Quem é você? Porque se você for aquela pessoa que Jesus enviar pessoas para você, e você se esquecer delas, Jesus vai falar assim para você: e estes irão para o castigo eterno. Mas, independente dos seus desafios, se você se lembrar de pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus, Jesus falará para você no dia do juízo final: mas os justos irão para a vida eterna. Eu aprendi uma coisa na minha vida: quanto mais desafios eu tenho, mais eu honro pessoas. Não é porque você está cheio de demandas, não é porque você tem uma dor na sua alma, não é porque você está cheio de feridas, de marcas, em que você não pode amar, servir, zelar e cuidar. É exatamente porque você é uma pessoa de dores, em que você precisa tirar a dor do mundo aonde você puder. Justamente porque você sente dor, você precisa de incentivar o mundo a não ter dor e não passar o que você passa. Fazer com que o mundo não experimente a sua dor e acolher as pessoas no que elas precisam, independente das suas dores, será contabilizado no dia do juízo final. Talvez você não pregue, talvez você não cante, talvez você nem saiba orar direito, talvez você não sabe muitas coisas, mas talvez você sabe fazer um pratinho de marmita, talvez você sabe pegar seu guarda-roupa e vestir quem precisa. Talvez você sabe tirar um dinheiro da sua carteira e entregar para quem está precisando de dinheiro, fazer um pix para a conta de alguém. Talvez você sabe entregar uma cesta básica. Existem pessoas que precisam comer. E isso será contabilizado e imputado por justiça. Existem pessoas que estão desesperadas e o recurso que elas precisam estão nas suas mãos. E você está aí preocupado apenas com as suas demandas. Você sabe o que eu tenho visto? O que é a cegueira deste século? A cegueira espiritual da igreja. Da igreja, eu tô falando da igreja. Não tô falando do mundo agora.
é o Deus da nossa demanda. O Deus que resolve os nossos problemas. Deus resolve o meu problema, aí Deus resolve o seu problema. Pronto, Deus é maravilhoso, porque Ele resolve o meu problema. E se Ele não fizer? Ele vai deixar de ser Deus? Ele vai ser péssimo. E se Ele não quiser? Me responde. E se agora Deus não resolver? Deus deixou de ser Deus? Talvez você não seja uma pessoa que vai pregar nas nações, mas você seja uma pessoa que vai dar uma faxina na sua casa sem reclamar, que vai dar uma lavada na roupa, que vai cuidar das gavetas. Talvez o cristianismo que Deus quer de você é com a sua aparência. Ele quer que você faça sua unha, que você fica bonito. Você sabia que ficar bonito dentro de casa é servir os seus? É amar as pessoas à sua volta? Os de casa mesmo, os filhos, o marido, o pai, a mãe. É usar a blusinha do político, o short velho da academia e a chinela rasgada do cachorro, não. É estar bem para que as pessoas que estão à sua volta vejam que você está bem. É confundir o inimigo mesmo. Quem é você em Deus? O que Deus pode esperar de você? O que Deus pode esperar de você? Porque eu e você, a gente tem tantas expectativas em Deus. E eu te pergunto aqui, o que Deus pode esperar de você? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode esperar o nosso coração, te adorando, te amando, te desejando. Espírito Santo de Deus, nos conduz ao caminho da santidade. A tua palavra diz que é o Espírito de Deus que nos conduz ao caminho da verdade. Então, se o Espírito Santo não estiver conosco, a gente não sabe qual é a verdade. Por isso eu clamo, Espírito Santo, habita em nós e nos conduz à verdade, que é Cristo. Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Você sabe até onde a gente quer ir? Até o céu. Nós queremos escutar servos bons e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, esse texto de Mateus é muito lindo, né? É isso. Mateus está acabando. Essa semana a gente acaba o livro de Mateus. Amanhã a gente vai para Mateus 26. É isso. Um beijo. Fica com Deus. Foi um prazer ter vocês aqui junto comigo hoje. Eu amo estar aqui com vocês. Que o nosso devocional de hoje seja um diferencial na nossa vida. Não na vida só de vocês, mas na nossa. E que a gente reflita sobre cada uma das palavras que foi dita hoje. E que hoje, a partir de hoje, seja um dia diferente na nossa vida. Um beijo, fica com Deus, queridos. Eu amo vocês. E até amanhã, domingo, 5h45. Eu tô aqui pra gente continuar o livro de Mateus.